Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Ricardo Bordião para mais um episódio do Pod Life, como sempre com pessoas incríveis. Hoje o assunto é política e tem uma convidada mais do que especial, uma pessoa com muita trajetória na política e vocês vão gostar muito. Deputada federal Laura Carneiro. Vamos conversar com ela? Roda a vinheta. Ricardo Bordião, a gente está agora no Pod Life. Olá, Laura, um prazer enorme recebê-la no Pod Life. É um prazer enorme ter uma pessoa com a notoriedade sua na política. Fico muito feliz, quero conversar bastante com você sobre as atualidades. E ficaria muito feliz se você me contasse um pouquinho da sua história. Bom, primeiro agradecer, né? Estar aqui no Pod Life já é uma honra para mim. A gente faz atividade política, mas a vida é feita e é construída na política a partir dessas relações que a gente vai criando, né? E de poder, de alguma maneira, divulgar, para que o cidadão possa te julgar. Eu acho que isso é inerente à atividade conexões. política. É criar relações, interagir, ouvir e ser ouvido, né? E, para mim, de tudo que eu aprendi até hoje, não tem nada mais importante que ouvir o que as outras pessoas pensam. E, a partir disso, fazer o trabalho legislativo, que é o que eu amo. Então, como começa a minha trajetória, eu era da Assembleia Nacional Constituinte, assessora técnica. Então, trabalhei ao lado de Guimarães, Bernardo Cabral. Vou dar um parênteses, te pedir desculpa. Mas por que você se interessou pela política? Então, claro, eu nasci na política, sou filha do senador Nelson Carneiro, devia ter começado por aí, que é o mais importante. Mas, claro, quando você nasce numa casa onde fazer política é natural, né, onde discutir o Brasil é natural, você aprende a fazer isso. E foi assim, eu me formei advogada, fui trabalhar na Assembleia Nacional Constituinte, naquela época, imagina, a gente está falando de 88, né? Eu era muito jovem, cheia, né, de esperança e de vontade, e não foi o senador Nelson Carneiro que me trouxe para a política, você vai até estranhar, mas não foi ele. Ele nunca me diria, vai por esse caminho, né? Ele talvez me desse todos os elementos para isso, mas não necessariamente ele diria, faça isso, porque não era da característica do ser humano excepcional que ele sempre foi. E o senador Mário Covas, à época, naquele momento existia a divisão entre o PMDB da época, aí se dividiu e formou o PSDB. O senador Mário Covas vai para o PSDB e me convida para ser candidata. Eu digo, mas candidata? Eu quero ser, estou tão feliz fazendo o que eu faço, né? Eu era consultora técnica e advogada, então era isso que eu gostava muito de fazer. Ele disse, não, Laura, você é a política. Você tem isso dentro de você. Eu falei, achei aquilo muito interessante, né? E foi a partir desse momento que você falou assim, por que não? É isso, foi o por que não, exatamente. E aí eu conversei com o papai e disse, pai, o senador Mário Covas me convidou para ser candidata a vereadora. Eu já tinha ido para o PSDB, porque eu sempre tive posição política, então naquele momento, quando o PMDB rompe, eu vou para a fundação, sou fundadora nacional do PSDB. E aí, papai continua no PMDB, e eu acabo sendo candidata a vereadora, cheguei no Rio. Gente, foi uma loucura. Cheguei no Rio, sei lá, a Constituição foi promulgada em 5 de outubro. Eu cheguei no Rio 6 ou 7 ou 8 de outubro, sei lá, enfim, nessa mesma semana, e a eleição era 15 de novembro. Nossa. Então eu tinha um mês para fazer campanha. Nunca tinha feito campanha
vamos dizer, proporcional, porque eu sempre fiz campanha majoritária, porque papai sempre era candidato ao Senado, não era candidato a deputado, a vereador, né? E aí eu cheguei para ele pediu licença do PMDB, porque a filha dele estava em outro partido, afinal, e ele era presidente do partido no Rio. Ele pediu licença para poder fazer a minha campanha. E aí eu cheguei para ele e falei assim, pai, e os cabos eleitorais? Ele disse, não tem isso não, minha filha. E aí a gente fez uma campanha muito rápida, de um mês e pouquinho, éramos 8 pessoas, entre quem trabalhava na rua e eu, né? E naquela época tinha brinde, nossa, tinha um monte de coisa que a gente não tinha. Eu me lembro que nas ruas enchia de papel, nossa, nos postes. Uma loucura, uma loucura. É. Não, esquece, poste, galhardete, placa, nada disso. A gente fazia as camisas na mão. Sim. Na mão. Eu aprendi, eu aprendi a fazer camisa, porque a gente realmente nem sabia como é que se fazia uma campanha proporcional. Nunca tinha passado por isso, e o meu pai também não. Campanha majoritária é um outro tipo de campanha, né? Que tem apoio de muita gente, que é completamente diferente de você solitário ser candidato a vereador. Mas naquela época tinha outdoor. E aí a gente encheu a cidade com outdoor, com a minha cara e a do Nelson, claro que era um grande eleitor. Ele tinha tido, sei lá, 3 milhões de votos, e eu tive 8 mil. Para você ver como o voto é uma coisa difícil, ele não se transfere de forma simples. A gente montou um monte de comitês pela cidade, e eu fui candidata a vereadora. O PSDB fez um vereador no Rio, que fui eu. E aí sim, no partido a gente tinha nomes muito importantes, e eu quem era só a filha do Nelson Carneiro, né? Que mal sabia falar, ainda muito jovem. Eu me lembro do meu primeiro discurso, quando eu assumi a Câmara, o Brizola era o governador, o Brizola lá presente na posse dos vereadores, eu falei o nome de todo mundo e simplesmente esqueci a existência do governador. Foi a minha primeira grande vaia, e o Brizola foi lindo, porque ele virou e disse assim, vocês têm que entender que é a primeira vez dela, ela não sabe ainda como agir. Assim foi. E aí fui vereadora, acabei sendo, por conta da minha atividade laboral, acabei sendo subrelatora da lei orgânica do município, depois prefeito César Maia, a gente participou da primeira candidatura dele. Eu era a única vereadora de mandato que o apoiava. Naquela época éramos 42 vereadores, 41 eram contra e eu a favor. Imagina, eu gosto desses desafios. E aí nós ganhamos a eleição, ele me convidou para ser secretária de assistência, e eu cheguei numa secretaria que era, na verdade, a Prefeitura dos Pobres, no Rio. O primeiro despacho, para você ter uma noção, você que é um homem da saúde, o primeiro despacho que era sobre médicos, eu disse, eu estou na Secretaria de Assistência, para que eu quero um médico na Secretaria de Assistência? E foi meu primeiro despacho. Naquela época, o secretário de Saúde era o Dr. Gazola, e eu pus a Secretaria de Saúde, e envios médicos, e tinha os postos de saúde de favela, naquela época, eram na Secretaria de Assistência. E aí eu peguei toda a estrutura que a gente tinha que se referia à saúde e mandei para a Secretaria de Saúde, e assim, aos poucos, a gente foi desmontando esse processo perverso de que a Secretaria de Assistência Social era a Prefeitura dos Pobres. Ou seja, todos os problemas da cidade, que nunca foram poucos, né? A gente tem, sei lá, 1.000 loteamentos irregulares, e tantas outras comunidades ou favelas do Rio de Janeiro. E aí a gente começou a primeira grande atividade. Eu era muito jovem, tinha 93, gente. Eu tinha 30 anos, já tinha sido vereadora, né? Mas aos 30 anos eu assumo a secretaria, como eu disse, era a Prefeitura dos Pobres. E aí a gente faz, por exemplo, a gente acaba com as palafitas da Roquete Pinto, monta o programa Favela Bairro, que hoje é Morar Carioca. A gente repensa a questão das creches, que eram todas da Secretaria de Assistência, e consegue depois, mais tarde, que essas creches possam passar para a Secretaria de Educação, porque não era justo que aquelas crianças tivessem uma formação diferenciada
das outras, apenas porque viviam nas favelas. Era um momento muito diferente, né? Porque o Brizola, ele revolucionou muito a política naquela época. Quem gostava e quem não gostava dele... Sim, mas isso no Estado. Eu estou falando do município do Rio de Janeiro. Né? Sim, no município do Rio de Janeiro. César Maia, né? Na época do prefeito César Maia. Né? E foi uma revolução. A gente fez, por exemplo... Um dia, imagina, a Secretaria de Habitação era dentro da Secretaria de Assistência. Nossa. Então, a gente fez as casinhas, quando você passa ali na linha amarela, perdão, na linha vermelha hoje, que tem aquelas casinhas da maré. Sim. Eram lindas, aquilo foi a gente que fez, lembro. Que eram de tijolinho, né? Era tudo pintadinho, colorido, né? Não, eram todas de tijolinho, como aquelas de baixo ali, em Jacarepaguá. Ah, sim. Como aquelas. Era um projeto sensacional. Esse projeto era tão bom que eu acho que foi na história o único projeto que o Tribunal de Contas do município autorizou que a gente fizesse, porque ele era o mais barato do Brasil. Eu não precisei licitar. A gente fez muito rapidamente, até porque era assentamento, e eu não precisei licitar com todas as autorizações, porque foi o projeto mais barato que o Brasil fez. E a gente fez, por exemplo, a canalização dentro do Jacarezinho, né, que tinha um rio no meio dele, até hoje todo canalizado. Enfim, todas as palafitas da Roquete Pinto, que eram um escárnio. Imaginar que você tinha na cidade do Rio de Janeiro palafita, né? E a gente conseguiu exatamente reassentando essas famílias. Sim, E aí montamos o programa Bairrinho. Naquela época, consolidamos o programa de reconstrução da arborização, enfim, do meio ambiente nas comunidades, que perdura até hoje. E fomos fazendo tudo que você puder imaginar. E aí, eu, no meio disso, fui candidata, perdi a eleição, candidata a deputada federal, mas continuei vereadora. E aí, depois, virei deputada federal. Você foi quantos mandatos de vereadora? Eu fui e voltei. Então, no total, eu tive quatro mandatos, né? E de deputada, na verdade, eu estou no sexto. Eu digo que é quinto, mas é sexto. Eu digo que é quinto, porque um deles eu fiquei como secretária de novo, aí já, o prefeito Eduardo Paes. Bom, e aí, deputada federal, né? Paixão. E aí legislar é alguma coisa especialíssima quando a gente ouve e a gente vê as necessidades do dia a dia da população e você transformar isso em lei dá uma sensação muito... Prazer, né? É um prazer, mas uma sensação muito, muito importante, porque você... É como se aquele voto que o cidadão deu em você, né, tivesse sendo retribuído de alguma maneira, quando você consegue aprovar uma lei, e não é simples, né, porque são cabeças diferentes. Quando você relata o projeto de outro deputado, não tem problema. Você sabe que você está contribuindo para aquela transformação. Então, a atividade legislativa ela é muito rica, dá muito trabalho. E aí acabou que foram muitas CPIs na minha vida, então nunca CPI política, acho que a única CPI política que eu participei foi nesse mandato agora, no 8 de janeiro, mas assim, as CPIs que eu amei e gostei de trabalhar foram exploração sexual de crianças e adolescentes, CPI do narcotráfico, que foi uma CPI que demorou quase 3 anos de trabalho, CPI do tráfico de armas, CPI do tráfico de órgãos, ou seja, aquilo que efetivamente diz respeito ao cidadão. Muda a vida do cidadão, ou mexe com a vida do cidadão. A de 8 de janeiro, muito mais política, né? Mas o que eu gostava era isso. E aí, tive a chance de legislar, de presidir a Comissão de Saúde e Previdência naquela época, tinha sido secretária de Assistência, então era um complemento importante. Hoje, tenho a chance de presidir a Comissão de Esporte, que é um outro universo que eu estou descobrindo desde abril. E eu vou te fazer outro parêntese. O que você sente uma diferença muito grande da política do passado e da política atual? Assim, é evidente que tem, mas qual o ponto fundamental aí que você percebe como crítica mesmo? Eu acho que muito sério o que a gente vive hoje. Por vários motivos. Primeiro porque no parlamento você tem que encontrar consensos. Senão você não consegue legislar. Ali tem pessoas que pensam
São 513 deputados que pensam absolutamente diferente um do outro. Claro que você tem grupos, através de partidos políticos, que têm Sim, uma visão parecida, mas nem sempre pensam da mesma maneira. sim, Então, você tem que tentar encontrar os consensos. Vou dar um exemplo para você, né? A gente votou a semana passada o imposto de renda, sim. né? Uma matéria muito importante para o cidadão. A gente está falando de 15,5 milhões de brasileiros que foram beneficiados. Então, numa matéria como essa, você consegue produzir os consensos. Mas, por outro lado, você vota a PEC da blindagem, né? Ou das prerrogativas, aí você não consegue construir os consensos. E a guerra que se estabeleceu nessa legislatura é absurda. Tem dias que você se cansa, porque você tem uma posição de centro, ou de centro-esquerda, ou de centro-direita, e você se cansa de ouvir as ofensas mútuas entre dois lados, né, da extrema-esquerda e da extrema-direita, que passam o tempo todo se humilhando. Isso não acontecia antigamente? Não. Meu primeiro mandato foi em 94. Isso não acontecia. O parlamento era muito mais proativo do que é hoje. 29 anos atrás. É muito triste você imaginar que as questões políticas sobrepõem o interesse público. E muitas vezes é isso. Infelizmente, é isso. Não porque ali tem bandido, não é isso. É porque, ao longo desse processo, a eleição passa a ser cada vez mais movida por recursos. Antigamente, o chamado cabo eleitoral, o apoiador ou o militante, ele vinha em função das suas ideias. Hoje, cada vez menos isso acontece. Então, o poder econômico acaba destruindo as carreiras políticas de muitos companheiros que foram brilhantes, que são brilhantes e que deixaram de ser deputados. Ou por opção própria. Eu me lembro um deputado de São Paulo que disse: eu não sou mais candidato. Mas como? Você é ótimo. Senão, eu não tenho condição de disputar no estado de São Paulo porque eu não tenho dinheiro para isso, mesmo com financiamento público de campanha. Né? Porque aí tem o tal do Caixa 2, que as pessoas, essa coisa meio que não aparece, que some, mas que é muito destrutiva. Né? Então, acho que esse processo político foi piorando. E aí você junta isso com as fake news, você junta isso com a ideia de que existem mitos que não existem, você junta isso com a ideia, quando você imagina que aquele cidadão, porque é rico, né, tem muito mais a contribuir com você do que aquele que está pensando na coletividade. E essas coisas vão piorando a política de uma maneira geral. E aí vem, né, a nossa preocupação, a minha preocupação, quando eu votei contra a PEC da blindagem, era especialmente essa. Você dava uma garantia de qualquer um ser candidato. Então, você imagina aqui no Rio, você ia ter, né, pessoas que seriam candidatas só para ter a chamada superimunidade legislativa. O que faria com que, mais uma vez, o parlamento recebesse personagens que não estavam preocupados com a população. Né? Personagens que não estariam ali para trabalhar pela população. Só preocupado com seus interesses próprios, né? É isso. Então, Laura, eu vou dar uma paradinha para falar agora da nossa patrocinador, né? Você do Pod Life que nos assiste, nosso patrocinador Interfinancial, que se comunica diretamente com a doutora Aí, né? E inteligência artificial na saúde, essa é a grande inovação. E a Interfinancial ela está apoiando, né, junto com a doutora Aí, esse projeto. Você que é gestor público, gestor da rede privada, venha conhecer esse projeto tão interessante, a modernidade. Para falar sobre a Interfinancial, temos o consultor Jean Ferraz no telefone DDD 21 9808 89101. Essa é a dica do Pod Life hoje. Então,
Vamos voltar aqui ao nosso papo. Eu tenho um assunto aqui interessante, né? Eu vou até ler aqui, porque é um assunto da área da saúde, né? A gente tem aqui informação que a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria um cadastro nacional para reunir informações sobre pessoas com transtorno de espectro autista, o TEA. Queria que você falasse um pouquinho desse tema. Então, essa temática é muito importante porque ela é muito nova, né? A gente até discute, mas como de uma hora para outra você tem tantas pessoas com TEA? Se antigamente Sim. você não tinha isso. Não se falava. Não, é mais do que isso. É a alimentação, Sim. né, os produtos que a gente ingere, é como essa mãe, como o Sistema Único atende a essas mulheres, né, antes do nascimento do seu filho, depois do nascimento do seu filho. Enfim, é um conjunto enorme de fatores que, de alguma maneira, né, possibilitou o TEA. E aí, esse é um projeto de lei, como eu disse a você, é muito bom legislar, mesmo que a gente relate, porque a gente acaba atendendo a população. Quando você tem dados de qualquer matéria, e para isso um cadastro nacional de TEA, quando você sabe o que você tem que enfrentar a partir dos dados, você pode montar a melhor política pública. Sem isso é muito difícil para qualquer governo, Sim. independente da coloração ideológica que ele tenha, montar as políticas públicas necessárias para atingir o TEA. Então, esse é um cadastro muito importante, assim como a gente tem o cadastro de TEA, a gente, pela Comissão de Esporte, que eu disse a você, que eu presido, nós montamos um negócio muito legal, que é uma guia de atividades físicas. O que é isso? É como se fosse uma cartilha que foi construída a partir de um trabalho excepcional de doutores da Universidade de Alagoas, junto com o Ministério do Esporte, né, do Departamento do Paradesporto. E essa cartilha vai ensinar aos profissionais de educação física do Brasil, né, como lidar com pacientes que tenham transtorno de espectro autista, Sim. como podem auxiliar estas crianças e adolescentes através da atividade física. Então, esse também foi um trabalho importante que a gente fez essa semana, um trabalho que, de alguma maneira, a gente contribui com essa atividade. Aqui, no Rio de Janeiro, eu consegui indiquei na Comissão de Saúde 3 milhões para o município do Rio de Janeiro, que já apresentou o projeto, já apresentou a proposta ao Ministério da Saúde. Nessa proposta, a ideia é que a gente possa, em Irajá, ter um centro específico de autismo, como a gente tem na Tijuca, né, porque é uma área que precisa muito de atendimento, foi um pedido da vereadora Rosa Fernandes, e a gente tem trabalhado, né, em outras comissões. Na comissão, eu sou vamos dizer, nas comissões permanentes, Sim. né, fora as comissões especiais e as comissões de PEC, etc. Eu sou da Comissão de Justiça, sou da Comissão de Finanças, e sou da Comissão da Mulher, e sou da Comissão de Previdência e Assistência. Né? E lá a gente também discute e vota muitas. Normalmente a matéria passa depois da saúde, vai para a Previdência. A gente sempre trata da temática, não só de TEA, mas de TED, de doenças raras. O parecer da fibromialgia. Eita! Fibromialgia. Foi um parecer feito por mim. Sim. Eu tenho um orgulho enorme. O projeto estava parado, a gente foi lá, a gente pegou, aprovou. Então, as temáticas de saúde são sempre apaixonantes. Sim. Porque se você pode contribuir com, né, a saúde das pessoas, você está contribuindo com a vida. Sim. E aí, contribuir com a vida é um tema super relevante, essencial. né? Não. Saúde é sempre relevante. Sempre, né? Eu aprovei uma legislação que tenho muito orgulho, porque ela começou a acontecer. Né? Eu aprovei há, 2 meses, virou lei, acho que isso. Que foi a questão do HPV. Né? Os novos métodos do HPV. Então, eu montei uma política nacional de combate ao HPV, que é o que dá o câncer de colo de útero, né? Que é a grande causa-morte do Brasil de mulheres. E agora, se você deve estar acompanhando, até dezembro, enfim, o Ministério já começa a entregar esse novo teste que vai
adiantar a vida das mulheres. A gente não vai precisar fazer aquele Papa Nicolau Sim. todo ano, que é sempre um desgaste. É um teste que vai demorar muito tempo, um teste molecular, e a gente vai ter a chance. Quer dizer, a gente teve a chance, através da lei, olha como legislar é sensacional, através da lei de determinar o Ministério da Saúde que montasse essa política pública, que exercesse esse papel, para que a mulher brasileira tivesse um atendimento. A mulher não, mulher e o homem, porque eu não estou falando só. O homem tem câncer de pênis, Sim. e também será evitado através desse programa de HPV. Então, a saúde é sempre prioridade, tem que ser prioridade. A vida é prioridade, portanto, a saúde também. E o seu foco muito agora, nos últimos anos, é a mulher, né? As leis ligadas à mulher, né? Sempre foi. Mas agora você falou sobre a inclusão das empresas na inclusão da mulher, né? Acima de 50 anos, não é isso? Não, na verdade, a gente aprovou, eu acho que na Comissão da Mulher, acho que já aprovou na Previdência, porque um projeto de lei, é importante que as pessoas entendam, ele, dependendo da temática dele, ele passa minimamente em 3 comissões, mas pode passar em 4, em 5, em 6. Depois de 5 comissões é montada uma comissão especial, mas até 5 o projeto persegue aquelas comissões e em cada uma tem um relatório, tem uma discussão, por isso que demora tanto. Tem um relatório, tem a discussão, tem a apresentação de emendas, pode mudar, pode vir um substitutivo, e aí ele vai andando até chegar nas 2 comissões que são obrigatórias, que é a Comissão de Justiça, que é aquela que diz assim, olha, o projeto não é inconstitucional. O projeto pode perseguir. São várias etapas, né? São várias etapas. Essa é a última. Todos os projetos têm que passar pela Comissão de Justiça. Então, você tem a Comissão de Justiça, a Comissão de Finanças, obrigatórias. E você tem as outras comissões da Câmara, que não são obrigatórias, mas são permanentes, mas elas vêm por tema. Então, esse projeto é um projeto que fala da obrigatoriedade de não restringir a mulher maior de 50 anos no mercado de trabalho. Eu sou o exemplo disso, eu tenho 62 e nem por isso estou incapacitada para o trabalho. Aliás, as mulheres nunca estão incapacitadas para o trabalho e a gente passou toda a vida, né, trabalhando, e aí os mandatos todos. Sim. Né, participei de várias emendas da Maria da Penha. Todos nós trabalhamos na Maria, todas nós. Naquela época era uma bancada muito pequenininha, chamada Bancada do Batom. Mas hoje já é uma bancada que existe. Mas assim, eu tenho projetos sobre violência vicária, sobre violência obstétrica, sobre como essa mulher, na hora do afastamento, como essa mulher vai ser protegida na ação penal, na ação da Maria da Penha, enfim. A gente tenta, de alguma maneira, encontrar os elementos, as lacunas na lei, para que você possa estabelecer ainda cada vez garantias para as mulheres, especialmente na área de violência contra a mulher. Eu tive a honra de, lá atrás, né, numa alteração que me foi dada para relatar do capítulo de dignidade social do Código Penal, de discutir, e aí foi quando veio a importunação sexual, que eu tive a honra de escrever. Ela não estava pensada, mas tinha acontecido um caso aqui no Rio, por isso que eu digo, ouvi. Tinha acontecido um caso aqui no Rio, então a gente alterou e criou a importunação sexual. A gente criou o estupro de ódio, que é aquele que é cometido quando uma mulher, por exemplo, uma mulher homossexual, é estuprada não por ela ser homossexual, por ela ser mulher, mas para que ela aprenda, olha que maldade, a sentir prazer com homens. Nossa. Então, o estupro de ódio, aprovamos também o estupro coletivo, que não existia. Enfim, foi uma grande modificação na lei que eu tive a honra de relatar isso, talvez há, sei lá, 8 anos, não me lembro mais há quanto tempo. Mas é isso, o dia a dia vai apresentando os problemas e a gente vai transformando o que a gente pode em legislação. E a população nem tem ideia de quantas etapas, né? Não, quando eu digo isso a gente vota na Câmara. Depois, alguns projetos não precisam ir a plenário, né? Eles vamos dizer, são conclusivos nas comissões. Depois isso vai para o Senado e tem o mesmo processo. O Senado é um pouco mais rápido, porque
a urgência, eles pedem urgência, vai para o plenário, e como é muito menor o plenário, as matérias são votadas mais rapidamente. A Câmara sempre a casa do povo, né? O Senado é a casa dos estados, digamos. Como a gente é a casa do povo, a discussão é muito maior, são muito mais cabeças, e, portanto, muito mais difícil aprovar um projeto. Você falou comigo nos bastidores, né? Que é sobre a profissão farmacêutica lá décadas atrás. Uns 30 anos. E assim, como eu sou farmacêutico e a gente tem muitas pessoas que assistem que são profissionais de saúde, é um assunto até interessante, né? Eu tava lembrando, a gente estava conversando, eu e o Ricardo, e eu estava lembrando isso, né? Que isso deve ter o quê? Uns 30 anos, gente. Pelo menos isso, 30 anos. E eu relatei na comissão, naquela época, Saúde e Segurança, Saúde, Previdência e Assistência, Seguridade Social, que chamava. Eu aprovei, eu relatei a matéria que obrigava os profissionais de farmácia a estarem nas farmácias, ou seja, obrigarem as farmácias a terem profissionais responsáveis técnicos. Responsáveis, porque naquela época nem isso tinha. A gente já passou por muitas legislações que a gente nem lembra mais. Você falou que era farmacêutica, eu me lembrei. Mas esse ano, mas eu sou workaholic, que a gente fala, né? Eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar. Amo trabalhar no parlamento. Amo legislar, amo. É uma coisa que me dá muito prazer, muito. E esse ano, quer dizer, esse é o terceiro ano que eu sou primeiro lugar, ou se não primeiro, considerada das 15 deputadas mais atuantes do Congresso. Por que isso? Esse ano eu devo ter relatado mais de 800 projetos. Você acredita que, assim, todo político tem que ser comunicativo? Isso aí deveria ser, né? Eu vejo que você é uma pessoa extremamente comunicativa, né? E acho que o político tem também que ter o poder de influenciar, né? O que você acha de tantos anos estar envolvida na política atuante? Isso deve-se o quê? O resultado das suas pautas? Qual? Eu não sei. Às vezes, quando eu chego na eleição, eu digo assim, meu Deus do céu, eu vou perder a eleição. E acabo ganhando. Eu acho que eu fui construindo. Às vezes, você vai fazendo, né? E aí eu brinco assim, Deus ajuda. Mas, Laura, você não tem isso organizado. Eu sei que eu sou resolutiva por natureza. Eu odeio o problema. Eu gosto da solução dele. Então, eu saio e corro atrás. E a partir disso, claro que você tem uma gratidão das pessoas, né? A legislação te ajuda muito, porque as pessoas se lembram do teu trabalho. Sim. O trabalho, eu acho que é o que me faz ganhar a eleição. Trabalhar, né? Porque eu nunca tive... Eu estava te contando aqui que eu fiz na mão as minhas primeiras camisetas. Sim. Então, assim, eu nunca tive essa estrutura financeira que me possibilitasse uma eleição mais tranquila. Minha eleição é aquela de andar na rua, de pedir voto a voto, de pedir aos parceiros, de ter apoio político dos prefeitos, que é muito importante. Isso é uma coisa muito, muito legal. Eu já tive momentos que eu não tinha mandato, que eu não tinha como ajudar, mas é muito legal a ideia de você pegar e você conseguir recursos para uma cidade, né? E você ajudar na saúde, metade das emendas parlamentares são para a saúde. Então você está na veia da população, é muito bom, né? E você fazer projeto social, você conseguir ajudar pai, ajudar asilos, ajudar entidades que fazem o dia a dia para complementar o que o Estado não consegue fazer. Sim. Então, isso é muito bom, é uma sensação muito boa. E aí, essas pessoas acabam nos ajudando nessa coisa de pedir voto, de contar para o eleitor o que você faz. Porque quem julga é o cidadão, não é isso? Ele julga, mas se ele não tiver informação... Agora tem essa tal de internet, eu não sou muito boa nisso, gente. Eu já tô velha, né?
povo brinca comigo, eu digo, eles querem que eu... Experiente. Não, mas eu não tenho nenhuma preocupação em dizer que eu tenho 62 anos, o povo fica preocupado, eu não tenho nenhuma, não acho nada demais. Adoro, porque a experiência que eu adquiri, a minha vivência, só me faz bem, não me faz mal. Claro que às vezes tem uma dorzinha que os outros mais jovens não têm, mas fora a dorzinha, eu sou muito mais feliz, porque eu já não vou cometer os erros que eu cometia antes, né? Inclusive, eu quero até fazer um outro parêntese, aproveitando esse assunto, né? E a gente já está caminhando para o final. O que você diria para a Laura Carneiro, que iniciou agora? Se você mais pudesse tranquilidade, menos ousadia. Mas sempre muita coragem. Eu acho que tem que ter muita coragem. Eu acho que é o mais importante. E sempre falar a verdade. Eu recebi uma medalha Tiradentes. Deputado Sérgio Fernandes, deputado Munir. E aí nas falas, o vice-prefeito Eduardo Cavalieri, se Deus ajudar, vai ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro, porque, né, nós vamos obrigar o prefeito Eduardo Paes a ser candidato. Eu não sei se ele vai querer, mas a gente vai obrigar lá no PSD a ser o nosso candidato a governador. E você acha que... Qual a sua... Qual a minha... expectativa para isso? Não, eu acho que vamos ganhar a eleição. Eu sou uma mulher de fé. Mas, enfim, até me... Bom, mas nessa medalha, Sim. as pessoas, o Cavalieri disse isso, né? Que a minha característica é a intimidade com o eleitor e a verdade. Eu acho que é isso. Porque eu aprendi com o senador Nelson Carneiro algumas coisas, alguns conceitos, né? Mas talvez o mais importante é que eu sou funcionária do eleitor. Eu me lembro na campanha de senador, no panfleto tinha o telefone de casa, da nossa casa. Nossa. E aí as pessoas ligavam não para falar com ele, mas para saber se era verdade que o telefone era de casa. E era. Nossa. Porque ele sempre teve isso como mote. Ora, teu patrão não tem seu telefone? Tem. Teu patrocinador não tem o teu telefone? Tem. E por que o eleitor não tem o meu? Ele precisa ter o meu telefone porque ele é o meu chefe. Então, quando você consegue compreender que é o eleitor, não só que paga o seu salário, mas principalmente que deve determinar o seu mandato, você consegue interagir. De verdade, eu não sou a melhor na rede social porque eu não consigo colocar minha vida privada. Sim. A minha vida profissional eu consigo colocar. Porque eu tenho que dar satisfação ao meu chefe, que é o eleitor. Mas você não dá satisfação da tua vida privada para o teu chefe. Você dá satisfação da tua vida pública, profissional para o teu chefe. E é o que eu faço. E aí as pessoas querem de mim que eu poste lá fazendo comida, tomando conta da casa, namorando. Eu não faço, eu não consigo fazer isso. Porque eu acho que a minha vida privada é minha. A gente já sacrifica muito a família. Sim. Né? Não é simples. Eu sou uma mãe solo, né? Fui uma mãe solo, porque agora já é uma mulher, mas fui uma mãe solo e era muito difícil ser deputada e ser mãe. Imagina se eu ainda tivesse que me preocupar em dividir aquilo que era mais caro para mim, que era minha filha, ainda, né? Com a população. Eu não tinha que dividir isso. Eu tinha que dar conta do meu trabalho. Mas para dar conta do trabalho, eu muitas vezes deixei de estar ao lado dela. Né? Então não é justo, mas é um preço. Mas ela, graças a Deus, nunca me deu trabalho. Mas assim, não é justo que além disso eu tenha que expor essa vida pessoal. Se eu já tirei dessa família muito, também não é justo que eu, além disso, a exponha como tem que me expor. Por isso que a gente tem, na atividade política, uma certa ética de não falar da família. Né? A família tem que ser preservada. É o mínimo que a gente espera, essa preservação. Essa coisa agora, né, de penalizar as esposas, nessa coisa da Magnífica, é muito triste, porque aqui a gente tem uma outra visão de mundo, né? Sem contar a questão da soberania brasileira, isso é absolutamente importante, mas se a gente for pensar, imagina, se alguém processa
você por uma fala. Imagina se processa a sua esposa. O que a sua esposa tem com isso? Sim, não é isso? é verdade. Então, e a gente tinha, agora... Mas eu sou uma mulher de fé, entendeu? Eu acredito, eu de verdade acredito no parlamento. Não é firula, não. Eu acredito que é possível. Eu acredito na democracia, eu acredito no parlamento, eu acredito na política. O pessoal diz, você é doida. Não, eu acredito. Porque eu não vejo outro caminho. Né? Roda, roda, roda. O caminho é na legislação. O caminho é na política. O caminho é no consenso. O caminho é em parlar, em discutir, em encontrar caminhos. Laura, é muito bacana isso tudo que você falou. A gente já... Agora vamos ter que começar a encerrar, né? E assim, fico muito feliz porque é uma trajetória brilhante, uma trajetória, uma carreira aí, desafios, vindo lá do seu pai, né? Que já era uma pessoa extremamente conhecida, e você aí, vários mandatos. É muito bacana ter você aqui para falar sobre isso e ter você na política. Eu te dou parabéns e, assim, virei mais fã ainda. Obrigada, tá? Ricardo. Te agradeço muito. Vou dar a palavra para você quiser falar para os seus eleitores, né? Bom, primeiro agradecer a você, né? E um pouco agradecer a você que me deu a oportunidade de voltar a ser deputada, de trabalhar como eu tenho trabalhado no parlamento, você que respeita e acompanha o meu trabalho, né? A você, meu obrigado, meu muito obrigado. Continue acompanhando. Se você não acompanha, vai lá no RJ Laura Carneiro, me segue. A gente, como eu disse, da atividade profissional, tá tudo lá, ou a gente tenta que esteja tudo, porque às vezes é muita coisa, porque eu gosto, como eu disse, de trabalhar. Mas muito obrigada pelo seu carinho com a deputada Laura Carneiro e a vocês, né, a certeza, Ricardo, de que eu não honro só o nome Laura Carneiro. Eu tenho que honrar, e aí eu vou terminar assim, o nome de um mestre, de um líder. O senador Nelson Carneiro, para mim, né, e eu acho que para a nação brasileira e especialmente aqui no nosso estado, homem da lei dos royalties, homem da lei do divórcio, de tantas, eu diria de pelo menos metade da CLT. Eu outro dia estava brincando. Sim. Até o horário do banco foi o senador Nelson Carneiro que escreveu, quer dizer, um homem de mais de 1000 leis. Eu devo ter umas 20, ele teve 1000 leis. Né? Eu tenho que honrar o legado que esse homem me deixou. Eu tenho que honrar o nome dele. Eu tenho que honrar a estatura, né? A vida, o trabalho, a defesa da mulher brasileira. Eu tenho que honrar. E é o que eu tenho tentado, né? Essa minha trajetória longa, mas sem tropeços, graças a Deus, com a certeza de que eu, né, como ele dizia, tenho as mãos limpas e trabalho com o nariz em pé. O povo fala que eu falo mais do que devo e eu deixo falar e falo mesmo. Enquanto eu tiver forças e certezas, eu vou continuar falando a verdade. Às vezes as pessoas gostam, às vezes não gostam, mas a minha consciência fica absolutamente tranquila. Eu deito toda noite no travesseiro e durmo. Aliás, às vezes não dá nem tempo de chegar no travesseiro, eu durmo no carro mesmo. Isso é mais importante. Porque a vida é dura, mas eu Sim. gosto muito do que eu faço. Eu sou muito feliz sendo parlamentar e muito feliz tentando transformar a vida das pessoas. Perfeito, Laura. Muito obrigado. Gratidão. Espero lhe ver em outras oportunidades, tá? Quando você tiver novos projetos, sinta-se à vontade. Pessoal, você que assistiu até agora essa trajetória brilhante, a trajetória política, né, de anos e anos, né? Foi um aprendizado, né? Você que não conhecia a Laura ou já acompanha, que tiveram aí o prazer de assistir esse podcast. Não nos deixe de assinar o canal, dar seu like. Até a próxima. Tchau, tchau.